Sim, este dia chegou. Se tem uma coisa que eu sou especialista nessa vida, é em livro de autoajuda. Eu acho que eu já li todos. Uma formação assim vasta de no mínimo uns 10 anos. E eu acho que eu encontro uma situação, num ponto da minha vida, em que tem muitos pilares, digamos assim, que estão dando muito certo. Então, talvez, eu acho que alguma coisa eu aprendi com eles. E mais do que isso, eu aqui vou fazer o quê? Eu vou unir 1 milhão, não foi 1 milhão, mas muitos livros, centenas de livros que eu li, e vou contar pra vocês o que eu aprendi, o que fez sentido e o que não fez. Aí, eu indicaria você ler, mas se você não quiser, eu tô aqui pra resumir. Eu resolvi começar esse primeiro vídeo porque eu tive uma reflexão, insight, um negócio assim, quando eu estava num trem indo viajar. O vlog já saiu, vocês viram aí e tal. E o que isso tem a ver? Eu quero, mais do que compartilhar as viagens que eu tô fazendo aqui, as experiências, as pessoas que eu tô conhecendo, tudo. Mais do que isso, eu quero incentivar e ajudar outras pessoas a passarem e a viverem isso ou algo muito melhor na vida delas. Quem é meu amigo sabe que eu mando pra todo mundo. Gente, vocês têm que viver essa experiência na vida de vocês. É a experiência mais fácil e mais difícil da sua vida. Porque tudo que eu achava que ia ser difícil foi muito mais fácil do que eu imaginei. E tudo que eu achei que ia ser fácil foi muito mais difícil do que eu imaginei. Problemas que não tem nem como você se preparar, porque você nem sabe que você vai passar por isso, por esse tipo de coisa. Então, eu fiz algumas coisas, eu acho, pra chegar aqui. Coisas concretas, coisas mentais, coisas... estudos, várias coisas. E eu fiz muita coisa óbvia. E muita coisa óbvia que eu vou falar aqui, você provavelmente já ouviu na sua vida. Só que você não aplica, então não adianta nada você ter ouvido. Assim como a minha querida terapeuta falou na minha primeira sessão de terapia, ela falou, bom, o que você me falou, todo mundo já te falou. Não vai ser eu falando de novo que vai mudar. Se você não entender isso por você, se você não quiser mudar, ninguém vai fazer isso por você. Então, é isso que eu tô te falando. Eu posso até te falar o que eu fiz. Eu posso até te ensinar as coisas que eu aprendi. Mas se você não fizer, se você não testar e se descobrir, não adianta nada, né? Bom, mas indo direto ao fato, nessa metáfora do trem, eu queria introduzir uma coisa que hoje as pessoas dizem que é um certo talento, uma coisa que nem todo mundo faz e que as pessoas deviam aprender a ser mais assim, que é fazer as coisas sozinho. Se você tem o sonho de viajar, pegando nesse assunto, eu vou dizer pra vocês que a chance de você ir sozinho é muito grande. Então eu sugeriria de você já começar a fazer coisas sozinhas enquanto você tá na sua cidade, no lugar onde você mora. As coisas pequenas. Porque é de degrau em degrauzinho que você vai ganhando uma confiança no processo para fazer coisas maiores. Hoje eu vou para uma cidade diferente, eu vim para um país diferente, né? Já começa por aí, eu já conheci, já tô no meu segundo país aqui na Europa que eu já conheci. Um monte de cidades. Eu fiz amizades com pessoas que eu nunca vi na minha vida. Eu arranjei casa, eu arranjei trabalho, eu tô recebendo em euro, tudo isso. Eu só fiz isso porque lá atrás eu ia resolver minhas coisas sozinha, nem que seja tirar um RG, gente, eu ia. E eu comecei a fazer isso e perceber que às vezes era bom eu estar sozinha, pra eu me concentrar, pra eu, sabe, aproveitar aquele momento, quando eu comecei a fazer testes de atuação. Pra quem não sabe, eu sou atriz e eu comecei a fazer teste, eu tinha cerca de uns 16 anos, foi quando eu entrei na minha primeira agência séria. E eu lembro que no meu primeiro, segundo teste, assim, uns dos primeiros, eu fui com os meus pais, eles me levavam, na época eu até tinha um ex-namorado, ó, 1000 anos, que ia comigo. E quando eu chegava lá, eu via que todas as pessoas, as meninas que iam fazer o mesmo teste que eu, iam sozinhas. Elas pegavam um ônibus sozinhas, eram bairros super distantes do meu, ficavam horas lá esperando, faziam amizade entre elas. E eu falei, cara, se eu vier sempre com alguém, eu nunca vou me abrir para conhecer uma pessoa nova. Eu nunca vou estar aberto o suficiente para talvez fazer um networking, para talvez tirar uma dica. Porque esse é o problema de quando a gente faz as coisas sempre com alguém. A gente acaba ficando confortável naquele ambiente. Você não precisa se preocupar em fazer uma nova amizade. Você não precisa se preocupar em ter com quem conversar. Você não precisa se preocupar que as pessoas vão olhar pra você e pensar, nossa, ela tá sozinha fazendo isso, que solitária, ela não tem amigos. Não precisa.
Só que ao mesmo tempo, você poderia talvez ter a chance de conhecer alguém que não é que necessariamente vai dizer, ó, faça isso, ou né, um networking que você vai conhecer a pessoa certa que vai te levar para o trabalho. Mas é uma coisinha, é um papinho que isso vai fazendo com que você crie conhecimentos para você chegar onde você quer chegar. Então eu comecei a perceber que quanto mais gente eu tava comigo, mais fechada para as coisas novas, para entrar realmente no ambiente, eu tava. E aí eu comecei a querer ir sozinha. E aí eu comecei sozinha, 16, 17, e fui conhecendo pessoas. Quantas pessoas hoje que eu sigo no meu Instagram, que às vezes eu nem lembro, não sei de onde eu conheço essa pessoa, é sempre um ator. E quando eu vejo, eu falo, cara, eu conheci num teste aleatório. Tinha um grupinho ali conversando. Quantas agências novas eu não conheci porque eu conversei com eles. Dicas de teste. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, isso aqui é melhor, esse jeito de decorar é melhor. Até desde qual ônibus você pegou pra vir pra cá. Eu lembro que tinha um lugar, um estúdio que é super famoso, né, na área dos atores ali, top. E eu ia direto de Uber pra lá. Só que assim, eu tava até numa fase fazendo muitos testes e eu tava gastando muito dinheiro. E eu falei, gente, eu preciso aprender a pegar o ônibus que vem pra cá, porque não dá pra toda vez ficar pegando Uber. E aí foi assim que eu descobri. Porque uma pessoa pegava o mesmo ônibus que eu, porque eu estava lá sozinha, então a gente vai conversando, às vezes não necessariamente, mas né, calhou de. E eu comecei a passar aí de ônibus e era tão mais fácil. Parava na porta do lugar. E é esse o ponto que eu quero chegar com esse vídeo. Você não precisa fazer tudo sozinho, porque a companhia é incrível. Seria incrível ter os meus amigos aqui nessa viagem. Seria incrível viver essas experiências com a minha família. É muito legal compartilhar. Tem lugares que estão na minha lista que eu não vou sozinha, porque eu sei que não vai ser tão legal do que se eu tiver alguém pra ir comigo. Só que se eu ficar esperando pra tudo na minha vida ter alguém pra me fazer companhia, porque eu não quero parecer sozinho, você não vai fazer. E essa coisinha pequena que aconteceu quando eu tinha 16 anos foi me dando mais força para fazer mais coisas sozinhas. Desde fazer o teste, a passar no trabalho e a ter que ir lá longe, a lidar com gente nova. E quando a gente tá sozinho, a gente tá mais vulnerável, a gente se sente mais alerta, né? A gente fica meio envergonhado, a gente quer puxar um assunto. Mas o fato de você estar sozinho te força, às vezes, a falar com as pessoas. E eu acho isso muito importante, porque, gente, nada nessa vida a gente faz sozinho. E tudo que eu aprendi foi porque, por alguma razão, eu conversei com alguém que me levou num lugar, me levou a outro. Óbvio, a internet também ajuda, mas mesmo assim, um post de alguém que postou na internet. E eu comecei a gostar. Junto dessas coisas, obviamente, lendo os meus livros de autoajuda, muitos falavam sobre, você tem que ser o suficiente sozinha, você tem que se gostar, você tem que ser a sua prioridade, essas coisas que a gente vê bastante em post de Instagram, sabe? E eu realmente acho isso verdade, a gente tem que se bastar, né? Quando a gente tá se sentindo bem com a gente, provavelmente a gente vai estar no melhor momento da nossa amizade, a gente provavelmente vai estar conseguindo arranjar um relacionamento porque a gente tá se sentindo bem, muitas outras coisas. Mas o fato é que, às vezes, você parar pra pensar, meu Deus, mudar de país é uma coisa muito grande, eu não sei se eu consigo. Começa com o que você pode hoje. Se você quer ir num restaurante, eu queria muito comer esse negócio. Você manda mensagem no grupo lá, ninguém te responde. O que você faz? Você vai? Ou espera alguém um dia querer ir com você? Eu tenho certeza que você espera. E tá tudo bem você querer uma companhia, porque às vezes é chato mesmo comer sozinho. Porém, se você ficar esperando alguém querer ir com você, alguém ter o dinheiro, alguém ter o horário, talvez você nunca nem experimente aquela comida. Quantos lugares eu já deixei de ir porque não tinha ninguém pra ir comigo? Até o ponto que eu falei, gente, se eu não for, eu nunca vou ver. Aí eu comecei a ir em restaurante sozinha, a ir em cinema, teatro, museu, a fazer as coisas sozinha. Até porque, quando a gente cresce, eu acho que isso é uma coisa que quando a gente fica mais adulto, a gente começa a ver que a vida das pessoas fica um pouco mais cheias, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente só vai na escola, é mais fácil de você mandar uma mensagem pra uma amiga, ela não tem nada pra fazer à tarde. Mas quando a gente fica mais adulto, a gente percebe que as pessoas ficam mais ocupadas e tá tudo bem, né? Ao invés de cada um ter a sua vida. E aí você precisa começar a fazer as coisas sozinho, desde ir ao médico, ir num shopping comprar uma roupa que você precisa, etc. Porém, essas coisas que a gente tem a ideia de que tem que ir com alguém, elas são mais difíceis de começar a ir sozinho. E não foi do nada que eu comecei simplesmente a falar, ok, eu sou autossuficiente, eu vou fazer as coisas sozinha, eu vou num restaurante sozinha. Óbvio que não. E aí eu comecei a pensar, tá, cinema, teatro, museu, são lugares que você vai e não precisa conversar com as pessoas. Quando começa mesmo o filme, aquilo ali, ninguém conversa com ninguém. Ninguém é amigo de ninguém, sabe? Digamos assim.
Então eu falei, nossa, talvez dê pra eu ir. Talvez na hora de chegar seja um pouco constrangedor. Talvez na hora de ir embora também seja um pouco constrangedor. Talvez no filme engraçado não tenha ninguém pra olhar e rachar. Mas na hora que estiver passando o filme, tá todo mundo meio que no mesmo nível, sabe? E eu falei, bom, vou começar a ir. E calhando com esse negócio da vida adulta, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi no shopping. Eu tinha 18 anos, oficial, né? E eu lembro que às vezes eu tava cansada, saía tipo 6 da tarde do shopping, começava às 9 e saía às 6. E eu falava, nossa, eu não queria ir pra casa agora, eu não quero ter a sensação de que eu só trabalhei e fui pra casa. Então eu comecei a tipo, mas e se eu for rapidinho aqui tomar um café? Aí eu comecei a tomar um café rapidinho. Eu também comecei a perceber que várias pessoas sozinhas faziam isso, sabe? Tomavam um café rapidinho sozinha, né? Passavam ali numa loja. Eu comecei a ficar mais sozinha, digamos assim, a fazer as coisas na minha própria companhia. Até o ponto que eu falei, e se for no cinema? Acho que eu vou. E bate aquele medo, e você fala, nossa, meu Deus, as pessoas vão achar que eu sou muito solitária. Só que no fim das contas, se alguém pensar, porque tem isso, né? Porque pode ser que a pessoa nem olhe na tua cara. Se a pessoa pensar, vai ser 2 segundos de pensamento de alguém que não te conhece. E no fim das contas, você que se dá bem na história. Porque você fez o que você queria, você não precisou de ninguém. E foram nessas coisinhas pequenas que eu fui ganhando essa certa autonomia e independência de pensar, cara, eu acho que eu posso fazer tudo o que eu quiser. E não preciso dos outros para fazer comigo. Não estou dizendo que você não precisa de ninguém para chegar onde você quer, porque, meu Deus, para eu chegar onde eu cheguei, eu disse, eu precisei de muitas pessoas. Mas num lugar do tipo, se eu quiser morar em outro país, eu acho que eu consigo ir sozinho. Eu acho que eu me viro. Só que quando eu cheguei nesse nível, eu tinha toda essa história antes para me inspirar, entende? Arranjei todos os empregos que eu quis, batendo lá no lugar e falando, tem um emprego? Por que eu não me viraria em outro país? Ah, vai ser mais difícil? Vai. Mas eu já fiz outras coisas que pareciam muito difíceis. E depois que você faz, nem parece tanto. E quanto mais você faz, fica muito mais fácil. Por último, eu queria deixar uma personagem nesse vídeo. Uma personagem, pra mim, ela era a minha referência do tipo, cara, ela tá sendo muito certa. Quando eu comecei a trabalhar no restaurante, a gente tinha vários clientes que tinham nomes, né? A gente conhecia pelos nomes, porque eles iam sempre. E uma dessas clientes era a Regina. Quem é desse restaurante vai saber muito bem quem é. Gente, a Regina, ela ia quase todo dia lá almoçar sozinha. Ela chegava, ela era tão cliente que nem na fila de espera ela ficava. Ela passava na frente dos outros. Como ela era sozinha, era mais fácil de arranjar uma mesa. Ela sentava, colocava o fone de ouvido dela, começava a assistir uns vídeos aleatórios, pedia lá uns pratos sempre os mesmos, coquinha zero com canudo e ficava lá. Vira e mexe, ela aparecia com os netos dela, mas mesmo assim tinha vezes que ela falava, gente, fica de olho aí que eu vou dar um rolê no shopping, porque essas crianças, elas falam demais, eu preciso dar uma respirada. E eu achava muito legal, porque ela não precisava de ninguém, ela simplesmente ia e não estava nem aí. E ao mesmo tempo também mostrava que, não é que ela é uma pessoa solitária, ela tem pessoas na vida dela, mas ela valoriza muito o tempo dela sozinha. E ela gostava de estar sozinha, porque quando ela estava com alguém, ela dava uma reclamada, tipo, já tá bom. Já tá bom, já minha bateria social já foi carregada. E eu falava, caraca, a Regina tá certa. E talvez pra gente, pros clientes que estavam lá e que não conheciam a Regina, poderiam olhar pra ela e falar, nossa, essa velha aí sozinha, que solitária. Só que a gente sabia que ela morava ali perto, que ela ia almoçar rapidão, ela morava sozinha mesmo, mas que ela às vezes vinha com o neto, com a filha, então ela não era uma pessoa sozinha, ela só gostava de almoçar lá sozinha. E eu falava, caraca, quando alguém não conhece a gente, eles vão julgar de qualquer forma. E tá certo. A pessoa que deixa de fazer o que quer, com medo do que os outros vão pensar, ou igual a Regina, que fala, eu vou lá sozinha mesmo, não quero que ninguém me enche o saco. E na verdade eu acho que nem se preocupa se alguém tá ou não julgando ela. Meu povo, fica aí essa reflexão. A Regina tem que ser uma inspiração pra gente. E eu espero que com esses vídeos de compartilhando aí como é a minha mentalidade, a mentalidade vencedora, sabe? Porque se eu cheguei aqui sozinha, sem conhecer ninguém, meus amores, eu posso tudo. E esse sentimento de, meu Deus, nada é impossível. Eu posso tudo que eu quiser. É a melhor sensação da vida. Então eu preciso que vocês sintam isso. Então, por favor, levanta a cadeira hoje e vai fazer uma coisa que você quer fazer só por você. Que seja na esquina comprar um sorvete. E de pouquinho em pouquinho vai aumentando a dificuldade. Eu tenho certeza que quando você chegar no nível de falar, ok, agora eu vou fazer um intercâmbio, não tenho mais saída, você vai se virar. Até o próximo vídeo.